Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas suas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja, principalmente aqui no Brasil, celebra a memória de Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco e seus companheiros. Eles são mártires aqui no Rio Grande do Norte. Mas como aconteceu isso? A evangelização no Rio Grande do Norte, estando no Nordeste do Brasil, começou em 1597. Perceba que foi 96 anos depois do descobrimento do Brasil. Iniciaram com a catequese dos índios e com a formação das primeiras comunidades cristãs. Tudo isso graças aos missionários jesuítas e padres diocesanos do Reino Católico de Portugal. Nas décadas seguintes, houve desembarques naquelas terras de franceses e holandeses. Vieram para o Brasil com o intuito de expulsar os portugueses dos lugares colonizados. Em 1630, os holandeses conseguiram seu objetivo, estabelecendo-se na região nordeste do Brasil. Eles, de confissão calvinistas, então eles eram protestantes, e acompanhados de seus párocos, provocaram forte conflito na região. A princípio, de forma pacífica, devido à restrição da liberdade de culto aos católicos. A partir daquele momento, passaram a ser perseguidos. O padre André de Soveral, pároco de Cunhaú, nasceu por volta de 1572 em São Vicente, na Ilha de Santos. Aos 21 anos, ingressou na Companhia de Jesus. Ao final dos estudos, foi enviado para Olinda, em Pernambuco, especificamente ao Centro Missionário de Catequese dos Índios de toda a vasta região. A partir de 1607, tendo deixado os jesuítas,
O encontramos como membro do clero diocesano e pároco de Cunhaú. Na época do martírio, tinha 73 anos. No domingo, 16 de julho de 1645, enquanto celebrava a Santa Missa na capela local, apareceu Jacó Rabi. Ele anunciou importantes comunicações das autoridades governamentais. Logo após a consagração, uma legião de soldados holandeses, acompanhados de índios das tribos dos Tapuias e Potiguari, todos armados, invadiu o local sagrado, trancou suas portas e atacou ferozmente os fiéis indefesos. Padre André de Soveral, obrigado a interromper a celebração, conseguiu entoar a oração dos moribundos com os fiéis. Todos eles foram mortos à espada, exceto 5 fiéis portugueses que foram feitos reféns. Os assassinos roubaram roupas e objetos dos cadáveres, depois os destruíram. Os católicos mortos em Cunhaú tinham a todo mais de 60 anos, mas deles só se sabe o nome do pároco e do leigo Domingo Carvalho. O segundo momento do martírio ocorreu cerca de 3 meses depois, em 3 de outubro de 1645, em Uruaçu, dentro da paróquia Nossa Senhora da Apresentação, liderada pelo padre Ambrósio Francisco Ferro. Tomados pelo terror do que aconteceu em Cunhaú, os católicos de Natal tentaram fugir em segurança, em abrigos improvisados, mas em vão. Presos juntamente com o pároco padre Ambrósio Francisco Ferro, foram transferidos para perto de Uruaçu. Ali, eles esperavam os soldados holandeses e cerca de 200 índios sob o comando do líder indígena Antônio Paraopaba, que tinha uma verdadeira aversão aos católicos. Os fiéis e seus párocos e o seu pároco foram terrivelmente torturados e deixados para morrer em meio a mutilações desumanas. Os cronistas da época ficaram horrorizados ao descrever em detalhe. Fala-se até que um deles, o coração foi arrancado, abriu o coração, abriu o corpo, né, no lugar onde fica o coração, e arrancaram o coração. No evangelho de hoje, nós vemos Jesus pedindo que nós rezemos para que o Senhor envie operários para a sua messe, porque são poucos os operários. E ao mesmo tempo Jesus diz: eis que vos envio no meio de lobos. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Meus irmãos, nós precisamos rezar muito pela igreja. E rezar pela igreja para que realmente surjam cada vez mais sacerdotes, missionários, religiosos e religiosas, cheios de um ardor missionário e prontos para testemunhar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E se for preciso morrer e dar o sangue, que morra e dê o sangue, como nós vimos aqui Santo André de Soveral e Ambrósio e todos esses companheiros que foram mortos. Imagine, está lá Santo André, sacerdote, celebrando a Santa Missa, aqueles homens que odiavam os católicos entram na igreja e o padre ali teve que, de uma certa forma,
interromper o sacrifício da Santa Missa, porque eles chegaram com essa missão, era de matar mesmo, e não permitir que o sacrifício da missa se perpetuasse. Vocês estão entendendo que situação? E Jesus fala justamente aqui no Evangelho, quando ele envia os 72 discípulos, ele já envia mostrando que a coisa não seria fácil. E a evangelização lá nos inícios não foi fácil. E nós estamos, meus irmãos, caminhando para isso. E como vocês podem ver, a perseguição é sempre a Igreja Católica. Nós não vemos as pessoas com perseguição aos outros membros de outras denominações religiosas. Vocês já perceberam? A perseguição é aos católicos, porque é a Igreja de Cristo. E Jesus disse que assim como fizeram comigo, farão com vocês também. E nesses tempos vindouros, que nós não sabemos como, mas nós já percebemos por aí as perseguições que são veladas de um modo geral, veladas. Mas em outros lugares nós já vemos as perseguições aos católicos. Bispos sendo presos, freiras sendo presas, outros sendo mortos. Por isso que a igreja precisa de pessoas que realmente conheçam a Sagrada Escritura, a doutrina da igreja, o que os padres, os santos padres ensinaram, os padres da igreja, para que, diante desses ensinamentos, nós sejamos firmes e tenhamos realmente essa consciência do que Jesus está falando aqui, do reino de Deus, de que a nossa vida neste mundo ela é passageira, e que o nosso caminho é o céu, como aqui no livro de Jó, capítulo 19, do versículo 21 até o 27, que é a primeira leitura de hoje, quando Jó fala: eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outro. Dentro de mim consome-se os meus rins. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Foi isso que aconteceu com Santo André de Soveral, Santo Ambrósio e os seus companheiros. Passaram pelo sofrimento, sim. Foram torturados, sim. Se vê que ao ponto de aqueles que escreveram a respeito da morte desses cristãos, desses católicos, eles ficarem até apavorados diante dos fatos, diante do que eles souberam, diante do que eles escreveram. Santo André, Santo Ambrósio e os outros foram firmes até o final. Porque no coração deles estava justamente isso que Jó diz: eu sei que meu Redentor está vivo, que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Esse sacerdote, junto com todos esses que foram mortos, hoje eles contemplam a face de Deus. O reino de Deus está próximo, diz nosso Senhor. E aqui no Evangelho ele vai dizer que eles indo pregar o Evangelho e chegando naqueles locais, as pessoas não quiserem ouvir, sacuda a poeira dos seus pés.
E aí Jesus conclui: eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Olha bem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, os pecados de Sodoma e Gomorra, o homossexualismo, a depravação, a idolatria de todo tipo. E os anjos foram lá e quando chegaram lá realmente confirmaram aquilo que estava acontecendo e eles não quiseram abrir o coração. E aí Ló foi embora com a família, a esposa dele olhou para trás, virou uma estátua de sal e caiu fogo sobre toda aquela terra. E Jesus está dizendo que aqueles que não ouvem, que não querem ouvir, irão ter um rigor de sofrimento maior do que Sodoma e Gomorra. Porque o fogo é eterno, meus irmãos. Ai, o fogo é eterno. Para aqueles que não querem seguir nosso Senhor. Para aqueles que vivem na vida errada. O fogo é eterno. Não será fácil. E nosso Senhor, Ele não quer que isso aconteça conosco de maneira nenhuma. Por isso que a evangelização ela precisa acontecer e acontecer, como Santo André de Soveral, Santo Ambrósio, que estavam ali anunciando, pregando o evangelho, mas aqueles que não queriam aceitar os ensinamentos da Igreja Católica foram lá e massacraram, destruíram, mas eles agora estão contemplando a face de Deus. Estão diante de Deus. E agora eles estão desfrutando da felicidade eterna. Por isso nós precisamos rezar como o Senhor está pedindo hoje, para que possa enviar realmente sacerdotes, religiosos, religiosas, missionárias, que tenham a disposição de viver a verdade do Evangelho até o fim, se for preciso. Morrer se for preciso. E os católicos morrer se for preciso, pela causa do Senhor, pela verdade do Senhor, morrer pela eternidade, morrer por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, morrer proclamando que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que não há outro caminho pelo qual o homem seja salvo, a não ser por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e dar a vida. E dar a vida se for preciso. Você teria coragem de, numa situação dessa, você dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo? Como na hora em que Santo André estava morrendo, ele disse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele disse, viva o Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor presente na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar, porque os calvinistas não creem na presença de Jesus na Eucaristia. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade, de nós proclamarmos que verdadeiramente Jesus está presente na Eucaristia. O inferno não gosta de saber de Jesus presente na Eucaristia. Por isso aqueles homens entraram lá na igreja e foram acabar com o sacrifício da Santa Missa, que jamais acabará, Mas ali nós vemos a expressão do inferno
diante da missa. É por isso que eu digo, por que tanta aversão e perseguição à Igreja Católica? Justamente por causa do sacrifício da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.